Em virtude da política que convém ao nosso campo, ao campo do sintoma, ao campo do sintoma, eu sugiro deixar atrelar o termo da própria análise com o exercício do ofício de psicanalista, quer seja como autorização, quer como confirmação. Texto do Ricardo Goldenberg. Embora se trate de uma opção bastante especial, no mesmo sentido que Freud tratava, ou melhor, falava em escolha da neurose, ser ou permanecer analista é da ordem da escolha e não pode ser pausado, não pode ser pensado sob pena de se tornar uma experiência da própria análise insustentável, como sina de toda a psicanálise levada até o fim. Quando acontecer apenas a experiência de ter caído do lugar objetal determinado pela própria fantasia, será a condição para se poder estar onde quer que a transferência do outro o coloque, sem tornar-se pelo objeto de gozo deste último. Quando acontecer, denominamos dessubjetivada, essa desobjetivada entre aspas, essa posição porque como sujeito entraria com seu sintoma na relação libidinal proposta pelo seu analisante. De outra maneira, se a transferência lhe fizer lembrar a fantasia que ele atravessou em sua própria análise, essa evocação não será ouvida como uma injunção, seja tal objeto para minha satisfação. Enquanto analista, deverá permanecer, na medida do possível, dessubjetivado, ao passo que nas horas vagas saberá se haver, com seu gozo fálico, sem maiores constrangimentos. Para isto se analisou, para deixar de cair como um pato nas armadilhas de sua própria fantasia, no que ela tem de convite ao sacrifício. Pior do que ao sacrifício para fazer mais sacrifício. Para não ficar entregue à angústia, ou ser jogado na passagem ao ato, ou impedido de agir pela inibição a cada incidente da vida relacionado com aquelas armadilhas. Em suma, o desejo advertido por uma psicanálise, e aqui ênfase do autor, desejo advertido seria aquele que orienta os atos da vida, sem fazer do sujeito refém da fantasia em que tal desejo se sustenta. Isso é muito, muito bonito. Eu vou até sublinhar. Quer dizer, analisa-se para ter o desejo advertido. O desejo advertido seria aquele que orienta os atos da vida sem fazer do sujeito o refém da fantasia em que tal desejo se sustenta. A análise do analista permite entender como alguém consegue ocupar seu lugar de analista. Nada diz do porquê alguém pode querer estar em semelhante posição e nem muito menos a torna necessária. Como parece pensar, entre outros, Gerhard Pomer, em O Desenlace de uma Análise. Embora seja lógico postular um desejo de analista inerente ao ato analítico, eu não creio que esta seja um produto da experiência da psicanálise ou de algum modo induzido por ela.
Uma análise deve inspirar, isso sim, o duro desejo de acordar. Mas daí a afirmar que se realiza tornando-se analista há uma distância. É necessário querer essa experiência para poder passar por ela. Mais ainda, é necessário criar a coragem de encará-la. A vontade de engajar-se nela, porém, não é independente do modo em que é oferecida pelo encarregado de orientá-la. Assim entendo eu o famoso desejo do analista, o efeito de minha oferta de análise sobre o discurso do consulente será decidi-lo a demitir-se como eu e confiar sua sorte ao inconsciente. Podemos afirmar do psicanalista como do louco, que não é quem quer senão quer pode, ou melhor, que não é quem quer senão quem pode. Entre os que comprovadamente, digo comprovadamente pelo discurso, de todo modo aqui interminável, discussão sobre a função e os alcances da instituição psicanalítica, entre os que comprovadamente têm condições de ocupar esse lugar, todavia, devemos diferenciar duas classes. Os que vão a ele porque não podem fazer diferente e os que podem e de fato resolvem dedicar-se a qualquer outra atividade. Sobre a terceira classe dos que, podendo fazer outra coisa, ainda assim escolhem nossa prática, podemos e eu desejo discutir se ela é ou não vazia. Digamos, em todo caso, que os primeiros são analistas porque não tinham escolha, ou melhor, a sua foi uma escolha forçada, nos termos do véu alienante do Seminário 11. Todavia, concluí disso que teriam uma espécie de superioridade ética sobre os que fizeram da pulsão e do sintoma outra coisa, além de usá-los para vestir o objeto A dos neuróticos, parece-me no mínimo discutível. Por mais que tente, não consigo ver na modalidade de escolha forçada que dá num psicanalista um progresso em relação à neurose, à perversão ou à psicose do paciente. Eu não sei quem pode achar que a saúde psíquica consiste em dedicar 80 horas semanais pregado na poltrona a bancar o suporte inconsciente do desejo dos outros. Aproveito o ensejo para relembrar a pergunta sobre o gozo do analista, que supostamente não existe o gozo do analista e sua relação com o desejo do psicanalista. Que seria obrigatório, estava proibido na época do início da minha obrigação, da minha formação, jamais foi sequer colocada. Por essas e outras, a afirmação de que tornar-se analista seria o desfecho natural da psicanálise enquanto tal parece uma piada. Enfim, uma psicanálise deveria servir para as pessoas estarem melhor na própria pele, não para reproduzir psicanalistas. Deus nos livre. Imaginar que terminar a análise seria como ter acesso a um lugar reservado a uns poucos eleitos é um mito. Paira um certo ar iniciático sobre algumas descrições da formação dos analistas. A meu ver, da existência dessa possibilidade discursiva na civilização, isto é, a psicanálise, e das muito particulares condições subjetivas requeridas para o seu exercício, não se deduz que se consagrar a esse discurso reflita a melhor saída dos impasses da neurose. Uma nota ainda sobre as acepções mais correntes do sintagma desejo do analista. O suposto desejo, o desejo suposto ao analista pelo seu paciente, né?
é relativo à transferência e serve para o analisante se aperceber da sua fantasia fundamental e do lugar que seu analista ocupa em dita fantasia. Inerente, portanto, a toda e qualquer cura analítica. Outra nota, o desejo inconsciente do analista, sustentado pela sua particular fantasia fundamental. A elucidação dessa fantasia e esse desejo devem ter acontecido durante sua própria análise. Isso quer dizer que ele aprendeu a reconhecer em que objeto se transformava imaginariamente para fazer gozar um outro que não existe. É de se esperar que a descoberta de que não existe outro com O maiúsculo, é de se esperar que a descoberta de que não existe grande outro a quem fazer gozar mude sua posição e com isso o desejo que se originava naquela premissa. É bom lembrar que o desejo neurótico é ao mesmo tempo uma defesa contra e uma preservação da existência daquele outro. Um desejo de analista deve ser logicamente suposto ao ato analítico. O desejo do analista tem a ver com a escrita do matema do discurso do psicanalista e há nesse último um modo sui generis de tratar o real pelo simbólico. Last but not least, observação de Ivan Correia durante um bate-papo no corredor, o desejo do analista é uma função pura da qual cada psicanalista fará argumento.